Fala, turma, mais um episódio aqui e eu vou pedir pra minha convidada Thaís resumir. O que você achou? Sonhos, carreira e grana, dinheiro. Show de bola. Confere aí como foi. Wait, hold up. Cal G. Yeah, I got a God, don't change, but it's easy. Yeah, 10,000 reasons I can believe them all. God so good, say less, I'm breathing. 10,000 reasons. H-E-A-K to the second level. Cal G. Fala, turma, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Webcast. Sempre um prazer, um privilégio estar aqui com vocês. E muito legal todo o carinho que eu venho recebendo da galera que acaba comentando, parabenizando por todos os episódios. Está sendo um melhor do que o outro. E hoje vocês vão ter o privilégio de navegar um pouquinho aí no mundo de transição de carreira. Inclusive já foi assunto ali na caixinha que alguém me pediu para a gente trazer isso aqui no nosso videocast. E eu vou apresentar ela, que é uma grande amiga, administradora de formação, gerente de projetos e consultora, que fez uma transição de carreira, se tornou empreendedora e hoje ajuda pessoas que também querem mudar o processo, com o processo de mentoria. Também querem mudar, no caso, de carreira, né? E ela tem uma mentoria que a gente vai falar muito bacana no final. Seja muito bem-vinda, Thaís Suzarte. Muito bom ter você aqui com a gente. Oi, Will. Estávamos devendo aqui, né, esse papo. Verdade. Você é carioca, né? Carioca, Thaís. Carioca do Rio de Janeiro. Conta pra galera quem é a Thaís e o que significa, né, ser mentora de transição de carreira, para quem às vezes... Tudo bem, o nome é muito sugestivo, né, mas para quem não conhece, explica um pouquinho. Tá bom. Tive uma carreira tradicional. Eu era funcionária de uma empresa, de várias empresas e multinacionais. E aí o que eu faço hoje é muito reflexo do que aconteceu comigo. Então eu fiz algumas mudanças. A gente fala que são mudanças, transição de carreira, mas na verdade, quando a gente fala isso, na verdade a gente está mudando um monte de pilares aí na nossa vida, né? Eu estava tentando equilibrar os pratinhos, a história que a gente fala. As pessoas hoje em dia estão procurando isso, equilibrar os pratinhos. Então, o que eu queria fazer era mudar algumas coisas e claro que mudando ali na carreira ia impactar nos outros pilares da minha vida. E aí, hoje em dia, eu ajudo as pessoas porque eu consegui fazer para mim, entendi como é o processo, consigo ajudar, foi natural, né? Começar a ajudar muita gente. Legal. E me tornei mentora. Nem imaginava isso acontecer comigo, mas acabou sendo uma demanda que surgiu mesmo. Legal, que bom. E é curioso, porque, assim, se fazer um paralelo, eu acredito que nunca conheci por esse nome, nunca posso dizer que eu parei e falei, porra, agora eu vou vou transicionar, mas eu também, de uma certa forma, venho num ramo completamente diferente do que eu atuo hoje. E a gente se conhece do marketing relacionamento, né? Que foi justamente... Acho que você tem um período até parecido com o meu de carreira, eu vou completar 10 anos agora em dezembro. E eu venho de uma área, eu era totalmente tímido, travado, não sei se você me conhecia, acho que não, né? Você conseguiu acompanhar um pouco da evolução, mas em 2013, 2014, nossa, eu era péssimo em todas as habilidades que você imagina. Não, gente. Em 2013 eu era travado, tímido. A parte de comunicação, habilidade de comunicação, zero à esquerda, nunca tinha vendido nada na vida. E hoje, graças a Deus, eu domino grandes habilidades para o mundo empreendedor, sempre tenho que continuar evoluindo, óbvio. Mas eu mudei minha vida, né? Graças a uma transição de carreira que eu não sabia que era, mas né, naturalmente acabou acontecendo. E você provavelmente já se depara com várias pessoas que às vezes estão insatisfeitas com alguma área que está atuando, mas às vezes é difícil mudar, né? Qual que é o principal ponto que você identifica que faz essa pessoa buscar essa mudança ou buscar um profissional que vai orientar por onde ela começa, o que ela tem que fazer, qual o primeiro passo? Legal, boa pergunta, porque muita gente quer mudar, mas não sabe como, né? Ou a dor da mudança não é grande o suficiente para fazê-la mudar, né? Em qualquer coisa na nossa vida e no trabalho não é diferente, na carreira não é diferente, né? Então, seja você que era muito novo e já fez uma mudança, seja pessoas mais maduras, né, que fazem mudanças, até por causa, por exemplo, de uma pandemia que aconteceu, né? Obrigou muita gente a mudar. Existem profissões que estão acabando, a tecnologia veio substituir alguns trabalhos, eu não digo pessoas, mas alguns tipos de trabalho, então, o cenário da vida das pessoas, né? Tem gente que, porque teve filho, viu uma oportunidade interessante de empreender, por exemplo. Então, normalmente as pessoas
buscam ajuda ou começam a falar sobre quero mudar quando algo está incomodando elas. Ou, e aí eu vou trazer um outro aspecto aqui, ou quando às vezes é um grande sonho, né? Eu tenho uma pessoa muito próxima de mim que sempre também foi do mercado corporativo, sempre foi funcionário de empresas multinacionais, carreira sólida. Mas tinha um sonho, amava carro, né? Assim como outras pessoas amam música, hobbies que são interessantes para aquela pessoa, e ela fala, um dia eu vou trabalhar com isso, um dia eu vou viver disso, né? Então muita gente acaba querendo fazer, dar essa pivotada, né? Eu até chamo muito isso, né? De eu pivotei a minha carreira, trazendo aqui uma palavra para quem não conhece, que é uma palavra muito usada no mundo das startups, da tecnologia. Esse é seu slogan ou é a sua marca? O que é Pivotei Minha Carreira? Isso, é uma marca que eu criei do meu produto, né, de mentoria. A mentoria, como eu falei, acabou surgindo naturalmente, foi uma demanda dos amigos, dos amigos, dos amigos. Quando eu vi, eu já estava sendo indicada e comecei a embrulhar isso melhor, empacotar, né, criar uma profissionalização ali em relação a um serviço que eu estaria prestando. Legal. Eu adoro fazer isso, eu adoro poder ajudar as pessoas. Não só, e aí um ponto que você trouxe, né, sobre quando você pivotou, né, você foi empreender. Eu também tenho negócio próprio hoje, empreendi, daí veio muita coisa nos últimos 10, 15 anos, mas não é só quando a gente quer empreender, né? Muita gente fala, eu vou procurar ajuda, como você falou, de um profissional, né? Ou de uma mentora. Quando eu quero sair de uma situação onde eu sou um CLT, um funcionário, para ser empreendedor. Não necessariamente. Né? Às vezes vai só transicionar de outro ramo de carreira mesmo e continuar naquela linha. Ou mesmo a sua mentalidade em relação ao que você faz. Eu sou administradora de empresas, eu sou gerente de projetos. Eu sempre fui gerente de projetos. Só que eu empreendi na minha própria profissão. Legal. Eu consegui pivotar nesse sentido de pensar, bom, para mim não fazia mais sentido em algum momento no passado, isso já vai fazer 10 anos, ser funcionária, CLT. Eu queria uma liberdade um pouco maior, eu queria captar clientes, eu queria fazer projetos diferentes. E eu não estou reclamando, não tenho nenhuma história triste para contar. Meu salário era ótimo, eu fui funcionário de ótimas empresas, tive ótimos chefes, que às vezes é muito do motivo das pessoas quererem mudar de emprego, né? Não de profissão ou de carreira, mas às vezes mudar de emprego. Eu não gosto do meu chefe, né? Não gosto da empresa que eu trabalho. Meu salário é baixo, eu não tinha nenhuma dessas reclamações. Mas o fato de eu ter empreendido, ter tido negócio próprio, marketing de relacionamento, né, vendas diretas apareceu na minha vida, fez com que eu empreendesse na minha própria profissão. Então, hoje, como gerente de projetos, eu presto serviço para empresas. As multinacionais estão ali da mesma forma como elas estavam. A minha relação com elas é que é diferente. Então, as pessoas podem sim fazer mudanças, transições de carreira, entendendo seus contratos de trabalho, vamos dizer assim, entendendo aonde elas se enxergam dentro desse cenário. Na profissão que ela fez lá, uma faculdade, um curso técnico, ou não. Às vezes é no sonho, né? Legal. Até uma curiosidade, tava viajando aqui. Você diria que todo mundo, unanimidade, passa na vida por alguma transição de carreira? Com certeza. Eu acho que em gerações passadas, não, né? As pessoas se formavam, ou mesmo sem formação, mas começavam a trabalhar e acabavam ficando ali. Às vezes até no mesmo emprego, uma vida inteira laboral, né? E a gente sabe que hoje em dia não é mais assim. Cada vez mais com as novas gerações não vai acontecer isso, por muitos motivos. As pessoas têm mais consciência da mudança na vida delas hoje em dia, né? A vida não é só mais estudar, casar, ter filhos e aposentar e morrer. Que talvez os nossos avós, né, pensassem assim. Talvez não, pensavam, né? E o conceito da estabilidade, né, também, que existia como um valor muito forte naquelas gerações. Hoje em dia, as pessoas querem experimentar. Sim. As pessoas, elas querem ter a oportunidade de olhar coisas diferentes. Só daí já gera mudança. E mudança é essa história da transição de carreira, de pivotar, né? Eu digo porque até, como você falou, algo cultural, mas até mesmo naquela época, eu acredito que
talvez por conta da estrutura como era ensinado, as pessoas até às vezes meio de uma forma forçada continuavam ali, Com certeza. às vezes, mas devia de ter alguma motivação por detrás, assim, tipo, querer experimentar alguma, porque vamos combinar, é uma sacanagem você de com 18 anos querer ter que escolher, puta, um caminho que você vai seguir pra Ser sempre. pressionado, né? Uma profissão, porque a gente viu lá atrás, nossos avós, de repente, eles começavam numa empresa e terminavam sua carreira, sua profissão naquela mesma empresa, passava a vida ali, buscando a segurança, a estabilidade. Hoje já não é mais realidade isso, mas depois a gente passou por um momento que as pessoas mantinham a sua profissão principal, assim, né, naquela linha, mas mudava de empresa doidado, né? Pular de galho em galho, toda hora ele mudava o tempo todo, meio que até acabava batendo uma insatisfação rápida ali das pessoas, passava meses ou um ano já não queria mais. E hoje a gente vê realmente isso, né? Transição entre várias carreiras diferentes. E até uma curiosidade, assim, você tem mais experiência dentro desse assunto, né? E você lida com vários tipos de pessoas. Qual que você acha que é o pulo do gato, assim, ou uma dica prática para as pessoas poderem descobrir a sua real motivação ou sua vocação, assim, pode-se dizer assim, ou como que essa pessoa consegue, qual que é o melhor caminho para ela encontrar aquilo que realmente vai estar trazendo a união ali da paixão entre também a parte, às vezes, financeira mesmo, que é muito importante. Não adianta você fazer alguma coisa que você ama, mas que não te traz resultado financeiro, porque a gente vive no mundo capitalista. Não, legal você ter falado isso. Tem uma ferramenta que muita gente conhece, né? Tá no Google aí, adoidado, que é o Ikigai. É um diagrama, na verdade. Na verdade, o Ikigai que a gente tem no Google e todo mundo fala, e eu falo também, não é exatamente a origem do Ikigai japonês, mas que seja. De qualquer forma, é um diagrama visual que ajuda muito as pessoas, né? Porque traz ali algumas perguntas que você está falando. O que é a minha paixão? O que eu acho que é a minha vocação, né? O que eu sou bem pago para fazer? Às vezes eu nem gosto, mas eu sou bem pago para fazer. Então, se você se fizer uma meia dúzia de perguntas assim, você vai achando suas respostas, vai criando mais consciência. Eu acho que a criação da consciência também tem a ver com a nossa, com essa chegada das novas gerações. Os nossos avós nem fariam uma sessão de análise, né? Não iam para o psicólogo. Hoje em dia a gente procura ajuda de profissionais, então, para nos ajudar na criação de consciência. Então, essas perguntas que você pode fazer sozinho ou com uma ajuda de um profissional, de um mentor, de um coach, um processo de coaching ali, que são coisas diferentes. Interessante falar isso. Mas a pessoa criar consciência, se responder uma série de perguntas sobre o que ela quer e tal. Mas eu vou trazer aqui uma pitada aí especial, que é o que ela não quer. Boa. Às vezes, no que as pessoas se perdem é porque elas querem muita coisa. E que bom que elas querem, que bom que elas têm fome de vida, né? Vontade de viver, vontade de realizar, de fazer as coisas. Eu sou uma pessoa que tem muitas vontades, né? Tenho muitos sonhos, eu tenho muitos projetos. Mas se eu não colocar prioridade, se eu não entender o que... Porque uma coisa é hobby, que pode ser até remunerado muitas vezes, né? E a gente pode falar sobre isso aqui, já. Mas se a gente está falando de carreira, se eu vou falar de carreira, assim, e mesmo ela podendo mudar ao longo da vida, eu preciso entender o que eu não quero. O que me incomoda. Que aí tem a ver com a primeira pergunta que você falou de mudança. Se alguém está mudando alguma coisa, é porque aquilo ou não está bom ou pode melhorar muito. Então, eu vejo muitas pessoas falando, eu quero muita coisa, eu gosto de muita coisa, eu me vejo fazendo muita coisa, eu quero experimentar muita coisa. Tá bom, mas o que você não quer de jeito nenhum? Um exemplo legal do que está acontecendo, né, nessa nossa vida pós pandemia é a história do home office, né? Algumas profissões, alguns tipos de trabalhos, de empregos, é possível fazer um home office, é possível fazer até melhor, um anywhere office, que eu sou adepta do anywhere office há muitos anos, muito antes de pandemia. Sem dúvida, a melhor coisa. Anywhere office, nós dois já trabalhamos anywhere office. Só que tá, e aí? É isso que você quer para sua vida? Isso é um valor importante? Você já viu o que você quer. O que você não quer? Porque então, assim, você quer ser bem remunerado, mas quer o anywhere office. Talvez você tenha que fazer uma escolha. Então, vão aparecer dilemas no processo da transição de qualquer pessoa. Seja uma pessoa de 20 anos ou uma pessoa de 50 anos.
E ela vai ter que fazer escolhas. Então, saber o que ela não quer, olha, Will, às vezes é mais importante do que saber o que ela quer. Legal. Você falou de lema, né? E aí me veio um negócio na cabeça muito, muito bacana, justamente até puxando um pouco da sardinha da nossa profissão, pelo menos da minha principal, que é o marketing de relacionamento, que eu mudei minha vida completamente nesses 10 anos. E é muito incrível como a gente enxerga alguns perfis de pessoas que às vezes têm uma profissão até com um certo status, ou não necessariamente pelo status, mas porque, sabe, tipo, eu nasci assim, eu aprendi esse caminho, eu não quero mudar de fora. Sabe aquele meio que cabresto ali que não quer mudar, acha que só funciona se for naquela área. E, poxa, acho que você conhece, inclusive, seu conterrâneo carioca, que o Fabiano Barcelos, que é inclusive ele vai vir aqui em breve, já que eu tô pegando a data dele. Mas ele é médico cardiologista, né, só para contextualizar pra galera. Médico cardiologista que conseguiu, abre aspas, aposentar a medicina através do marketing rede, né? Porque financeiramente ali trouxe o que ele precisava, às vezes, de qualidade de vida e tudo mais. E ele ama a medicina e continua exercendo sem poder. Hoje ele não precisa cobrar. Exato. E pode fazer um grande bem para muitas pessoas ali que às vezes não têm condições de pagar e podem ser atendidos por um grande médico. Então, é interessante você perceber. As pessoas às vezes têm essa visão de tipo, não, é só aqui que é minha vida. Mas às vezes alguma outra ferramenta pode trazer aquilo que solucionar, né, que você falou, aquilo que eu não quero, né, ou aquilo que eu quero, mas eu não consigo através dessa profissão. Puta, essa profissão me traz só muita grana, mas acaba com o meu estilo de vida. Exato. Então, às vezes, esse equilíbrio é legal que você consegue buscar isso em outro lugar e traz aquela sua paixão, faz virar verdadeiramente uma paixão, né? Porque eu já conheci vários amigos também que, tipo, puta, eu amo o que eu faço, mas eu não amo fazer das 8 às 8, porque eu tenho que pagar conta. Não, o que você falou, eu acho incrível. Eu tenho um exemplo perto de mim também. Você falou do médico, vou trazer um exemplo de um arquiteto. A pessoa escolheu fazer arquitetura lá com 17, 18 anos porque é apaixonado pela arquitetura. Mas visitar a obra, ficar enfiado no escritório, aguentar cliente chato, ganhar pouco pelo que faz, isso a pessoa não quer. Mas ela ama arquitetura. E ela não precisa deixar de amar a arquitetura. Mas como você falou, eu achei incrível a sua palavra. Se ela tiver uma ferramenta que possa resolver um problema dela, que é, por exemplo, a parte financeira. Para ela ser mais feliz fazendo arquitetura. Assim como esse médico, nosso amigo, está podendo exercer a profissão de medicina, né? Exercer o cuidado com o paciente, sem se preocupar em botar dinheiro em casa. Isso é incrível, né? Mas a gente vive no mundo capitalista, então eu não vou só escolher o que eu quero fazer na vida sem pensar na grana. Mas existem ferramentas. Exato. Com certeza a venda direta, o marketing de relacionamento é hoje, né? Nós conhecemos muito bem essa ferramenta e a gente sabe que ela traz essa opção. Eu acho que essa perspectiva, essa opção, isso é, acho que o grande barato da venda direta e da marketing de relacionamento, porque inclusive, muita gente me procura como mentoria de transição de carreira, e muita gente fala que quer mudar, e muita gente no Brasil fala o quê primeiro? Quero ter uma franquia, quero empreender, quero abrir um restaurante, uma lojinha, hoje em dia, né? Quero ter uma lojinha online. A pessoa não faz ideia do que está por trás. É o caminho mais óbvio, porque, entre aspas, você já tem um treinamento, você já tem uma garantia de resultado, porque já é um modelo pronto, né? Exato. Que é, para quem não sabe, né, o marketing de relacionamento, do jeito como a gente trabalha profissionalmente, né, falando de uma forma profissional, tem um pouco do conceito do que as pessoas também vão lá para buscar numa franquia. Por que uma pessoa vai buscar uma franquia e não monta de hambúrguer e não monta a sua hamburgueria do zero? Porque ela não sabe, muitas vezes, né? Então ela precisa de ajuda, realmente. Do know-how, da experiência. Tudo. Exato. Né? Para já na largada já sair com alguma vantagem. Essa é a graça do marketing de relacionamento, né? Da venda direta, quando você se associa a uma empresa boa, né? Profissional, quando você está rodeado por um grupo profissional, aí você vai crescer profissionalmente. Aí você vai empreender. Aí você vai poder ganhar dinheiro como ferramenta, como a gente está falando, para de repente fazer arquitetura ou a medicina, ou sei lá o que você escolheu com 17 anos, que era a sua paixão. Música, o surf. Né? É muito legal ouvir hoje pessoas de sucesso no que fazem. E às vezes é uma profissão invejada por causa do estilo de vida. Essa pessoa passa um perrengue também, óbvio. Total. Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. E as pessoas só querem ver
já o momento de sucesso dos outros, né? E as pessoas se comparam muito, né? Tem aquela frase, está se comparando, né? O seu bastidor com o palco do outro é injusto pra caramba. E se você está no momento de querer mudar e transição, também não é o momento de se comparar com quem já atingiu ali um sucesso no que quer que seja, né? E não só profissional. Como eu falei, de novo, vou trazer aqui, a gente acaba, às vezes, pensando numa mudança profissional como se fosse a ponta do iceberg, mas tem muita coisa ali dentro. É a vida toda que vai mudar. Se eu mudo o meu contrato de trabalho para home office, mudou a minha vida toda. Se eu tenho um filho e por isso eu quero empreender, na verdade mudou a minha vida toda. Não é só profissional, né? Boa. Puxando de volta para a transição de carreira, que você já meio que voltou para esse assunto, até interessante porque eu enxergo, assim, analisando friamente, né? Você comentou, poxa, o modelo de franquia ou esses modelos mais para quem quer realmente empreender, geralmente esse é o primeiro olhar, né? A primeira busca é alguma coisa que já está pronta, só que aí cai também num alto investimento. E principalmente essa pessoa não consegue às vezes conciliar, né? Porque, pega um arquiteto que já tem lá o trabalho dele, até o negócio dele naquela área, e ele quer abrir um outro negócio próprio, às vezes num estilo de franquia, ou seja lá qual for o estilo, ele vai ter que optar, né? Ele vai ter que escolher entre uma coisa e outra, porque é muito desafiador ele tocar duas coisas dessa magnitude. Agora, o que eu sou apaixonado, que realmente mudou minha vida no mar de rede, foi poder você iniciar em paralelo. E eu sempre tive esse DNA de fazer várias coisas, até meio polêmico isso, né? E eu acho que é bacana trazer seu ponto de vista. Mas antes de falar desse multifuncional aí, que tem muitas pessoas que às vezes são adeptas a terem várias frentes de fontes de renda, de negócios, enfim. Mas como que você, né, sendo aí mentora de transição de carreira, como que você enxerga isso para uma pessoa que está buscando empreender e na grande maioria das vezes as pessoas que querem empreender não têm nem grana e nem expertise, nem experiência empreendendo. Porque empreendedorismo é aquela coisa, você não vai ter na faculdade o curso de como você empreender, né? Geralmente você vai aprender na vida mesmo, por tentativa e erro. Então, a grande característica de você poder começar um negócio próprio e desenvolver essas habilidades, que eu acho que é o que o marketing rede mais traz de ganho para um ser humano, mas sem sombra de dúvidas, nesse quesito, né? Dele poder começar em tempo parcial, não atrapalha a renda principal dele que hoje paga as contas. Eu acho que você está certo sobre criar um paralelismo ali, um ramp-up que a gente fala, né? Assim, eu vou acelerando, né? Eu vou trocando, gerúndio mesmo, para não ser uma mudança kamikaze. Que ok também, né? Tem gente que precisa, porque, como eu falei, o tamanho da dor só a pessoa sabe, né? O que está fazendo ela querer mudar. E às vezes é muito grande, então ela quer fazer uma mudança kamikaze. A mudança kamikaze é tipo corta assim, um e vai pro outro. Mas eu vou dar um exemplo bem só para ilustrar aqui. Um advogado que quer ser médico. Nenhuma das duas formações e inícios de experiências são fáceis, nem rápidos. Nem para o advogado, nem para o médico. Então imagina um advogado que resolve fazer medicina. Eu tenho, tá? Esse exemplo, por isso que eu tô falando. Caramba. Não é fácil, não é rápido, é custoso, grana. Ainda mais porque o cara é formado advogado, foram alguns bons anos para isso. Aí depois ele vai encarar mais o quê? Uns 6 anos. Com medicina, 10 anos. 10 para fazer residência e tudo, Exato. Né? Então, assim, a pergunta é, essa pessoa tem consciência do processo que ela vai enfrentar? Então, respondendo suas perguntas sobre ser... tem muitas habilidades, né? Ser multitarefas que você falou, ou tem querer abrir muitas frentes, né? Que é o que você também disse, fontes de renda. Eu não sou contra, nem a favor. Eu só acho que as pessoas têm que saber a consequência das escolhas delas. E aí é onde eu entro também, que eu acho legal a gente falar. Porque muita gente pergunta, então já que você é da mentoria de transição de carreira, você vem do RH. Não, eu já fiz muito projeto no RH, mas eu não tenho uma formação... Eu não sou especialista em RH, não tenho uma formação em coaching. Mas aonde eu entro? Qual é a graça da prestação do meu serviço, vamos dizer assim, né? Do processo que a pessoa passa comigo e que mesmo ela não passando comigo, que eu acho que ela deveria se perguntar ou deveria tentar trazer para ela esse tipo de questionamento. Isso aqui é um projeto de vida, um projeto de transição de carreira. Então, eu preciso projetizar essas minhas vontades, essas ações, esses timings das coisas acontecendo, esse custo,
do cara que é advogado e vai ser médico, ele tem um cronograma disso. Como ele vai se planejar durante esse período, É planejamento, entendeu? É. Então, o que falta para as pessoas, muitas vezes, seja no kamikaze, ou seja numa transição mais suave, né? É um correto planejamento. Muita gente, e a gente viu isso acontecer por causa da pandemia, né? Mudanças forçadas, mas muita gente se ferra, né? Tem aí uma experiência muito ruim nessa mudança, nessa transição, porque não fez um correto planejamento. Então, quanta gente a gente vê que está com a corda no pescoço financeiramente, por exemplo, porque quer fazer uma mudança. Quero empreender. Ganhava super bem, como você falou, tinha um status até, eventualmente na sua própria profissão. Aí quer mudar, seja para empreender, seja para mudar de carreira, de profissão, de contrato de trabalho, seja para trabalhar no Anywhere Office. Ela tá disposta, ela tá planejada, ela sabe o que está ali pela frente esperando por ela, sabe quais são os desafios, sabe o que ela tem que fazer? Então, assim, a maioria das pessoas não sabe. E eu entro justamente nisso. Com a minha experiência de mais de 20 anos gerindo projetos, e quando eu falo gerindo projetos do micro e pequeno empresário, de uma multinacional gigante que está construindo uma fábrica, implantando um sistema de gestão que passa pela empresa inteira. Eu já fiz de tudo isso um pouco. Então, eu consigo ajudar as pessoas a trazerem as suas ideias para o papel, a projetizarem mesmo esse momento de mudança. E essa é a grande vantagem aí do meu processo de mentoria, porque um coach, um profissional de RH, daria outro tipo de direcionamento. Mas, ainda assim, cadê a meta dessa pessoa? Onde ela quer chegar? O cronograma mesmo, assim. Um Excel, uma Miro, a ferramenta que ela quiser usar, papel de pão, um project. Não me importa a ferramenta. O quadro branco da casa dela, né? Aqueles quadrinhos brancos. Desde que ela saiba o que ela precisa fazer, quando ela precisa fazer, quanto que ela vai gastar nesse processo. Porque não é no dia seguinte que ela virou do médico para o advogado, do advogado para o médico, ou qualquer profissão, ou empreendendo, que ela vai voltar ao mesmo patamar financeiro dela, ainda mais se era o caso da pessoa que tinha uma renda já, assim, considerada bem-sucedida naquela profissão, né? Legal. O marketing de relacionamento você falou, outras opções, como você disse, de abrir frentes para a renda vir de várias frentes, né? Eu acho excelente. Hoje em dia não dá mais para contar com uma... É perigoso, né? É perigoso, né? A gente viu na pandemia. Todos os ovos na mesma cesta e tudo mais. Então, assim, te dá opções. Sim. Sabe? Eu acho que as pessoas hoje, elas precisam criar ferramentas que deem opções. Se a grana não é um problema, ela tem opções. Se a grana virou um problema, parece que ela está afunilada ali nas opções dela. Então, eu acho E dá o poder de escolha para ela poder, com tranquilidade, com calma, analisar o melhor caminho. Porque senão, se for o kamikaze lá e depois ela se arrepender... e tem família para sustentar, e plano de saúde para pagar, então a gente não pode ser ingênuo, né? Sim. Assim, eu vejo muitas pessoas muito sonhadoras, e eu acho incrível, que ótimo que você tem um sonho. Mas assim, vamos trazer para a realidade esse sonho, vamos botar no papel, vamos fazer um projeto, vamos estruturar isso, né? E de repente achar ferramentas para que esse cenário ideal que vai acontecer só daqui a algum tempo possa acontecer com o que você vai fazer hoje, né? Legal. E já que você falou de sonho e a gente falou também de hobby, vocação, até coisas que você gosta de fazer, aproveitando que a gente está aqui na Shure, né? E, poxa, agradecer mais uma vez esse espaço maravilhoso que a gente tem para gravar, com os equipamentos incríveis aqui, microfone, enfim. E eu sei que você gosta bastante de música, você toca, né? E eu queria saber se tem alguma curiosidade, alguma história aí que você pode trazer em relação a isso, né? Que eu acho que é sempre bacana a gente falar das paixões que a gente tem. Tem uma coisa legal até para falar aqui, que cabe aqui com você, São Paulino, né? Eu toco já há 13 anos, eu acho. Percussão é um hobby. Legal. Engraçado que a gente está falando muito aqui sobre grana, sobre trabalho. Já ganhei dinheiro, né? Tocando em... Que legal, hein? Casamento, em festa de formatura de pós-graduação, MBA. Já ganhei dinheiro. Fazendo show profissional. Mas eu não sou uma profissional da música. É um hobby
que algumas vezes é remunerado. Uhum. Eu toco percussão, toco em blocos de carnaval, lá no Rio, aqui em São Paulo. Que massa. E eu tô fazendo aula em um dos blocos. Eu posso falar o nome do bloco? É o Bloco Chinelo de Dedo, gente. É muito legal esse bloco, porque a gente aprende... Pessoas comuns, né? Qualquer pessoa Legal. aprende a tocar instrumentos de roda de samba. Massa. E um dia estávamos lá. Quem chegou lá, Will, para tocar com a gente? O Rafinha do São Paulo. Olha só, capitão. Foi muito legal. Ele chegou, foi experiência, né? Ele chegou lá para dar uma palhinha, para ver o ensaio. Um dos gestores do São Paulo toca com a gente, é aluno assim como eu. O Zé, um beijo pro Zé. Que massa. O Zé levou o Rafinha lá pra tocar com a gente, foi uma experiência muito legal. Eu também já toquei com várias pessoas famosas, assim, porque o bloco dá essa possibilidade, principalmente lá no Rio de Janeiro, né? Eu já fiz show com Milton Nascimento, só pra você ter uma noção. Demais. Algumas pessoas bem interessantes, assim. Uau. Não sendo uma profissional da música, né? Então isso é incrível. Uhum. Não. Os sonhos podem se realizar, gente. É só a gente desengavetar eles. Não, sem dúvida. Eu imagino que assim, até para networking, né? Acaba te trazendo, além de estar atrelado à tua paixão, né? Eu acho que relacionamento é tudo na vida para negócios. Então, assim, sem dúvida, deve ser momentos marcantes que fica, né? Mas ao mesmo tempo te abre um leque assim absurdo. E você nunca sabe se uma conexão que você fez agora, daqui anos ou meses, você vai fazer algum tipo de negócio, parceria. É muito legal, né? E justamente nesses grupos é que você sai da sua caixinha, né? Uhum. Porque, assim, fazer networking com todo mundo que é igual a você, que já frequenta o mesmo lugar que você frequenta, que tem a mesma formação que você tem, que faz o mesmo trabalho que você, não tem tanto valor. E eu diria que sempre buscar conectar com pessoas que são, abre aspas, melhores do que você em alguma coisa, né? Porque você sempre vai poder ensinar algo e aprender também e vice-versa. É muito, muito, muito legal. O esporte, na música, né? Não é à toa que aqui na Faria Lima, o que tem aqui? Hoje em dia, né? As quadras de beach tênis, aquilo ali não é só o beach tênis, né? É o networking, é o relacionamento. Legal. E serve para tudo, não só para parte profissional, né? Poxa, que legal. Bom, quem sabe o Rafinha escuta isso aqui e a gente consegue trazer ele para um episódio aqui. Vamos pedir para ele. Acho ótimo. Brincadeiras à parte, obrigado pela tua presença aqui. Foi um bate-papo super show, tá muito legal, mas infelizmente, né, o tempo voa. E só para fechar, compartilha aí, pode até falar pra galera que se você quiser, como que as pessoas te encontram, como que faz para buscar a tua mentoria, já que a gente falou bastante aqui de transição de carreira. Ah, legal. Obrigada, Will. Foi ótimo conversar com você. Podem me achar nas redes sociais. Eu tenho um canal do YouTube chamado Pivotei Minha Carreira, né? O nome é bem sugestivo. Lá você encontra um monte de conteúdos para sozinho já começar a pensar nesse processo de mudança. É um canal do YouTube chamado Pivotei Minha Carreira. Eu também estou nas redes sociais, Instagram principalmente, Thaís Suzarte, Thaís com TH. E o ES, não é X, é que eu sou carioca. Thaís Suzarte. Show, obrigado, foi realmente sensacional, gostei bastante. E turma, mais uma vez, eu recomendo que vocês dupliquem isso, compartilha para quem você acha que vai fazer sentido, deixa um like, que com certeza isso vai ajudar aí o YouTube a mostrar para mais pessoas. Clica no sininho aqui para ativar as notificações, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, obviamente, para você receber a notificação de quando o próximo episódio for pro ar. Foi um privilégio estar aqui com vocês mais uma vez, como sempre, até a próxima, tchau!